Olá, senhora, ricas desta louca família, bom dia. Sejam muito bem-vindas. É ótimo que eu coloquei aqui o negócio de fundo e tá sempre ao contrário, gente. Isso aqui é uma tristeza, cara. O nome fica sempre ao contrário. Mas enfim, vocês sabem que é o rica da família e tá tudo certo. Sejam muito bem-vindas a mais uma aula. Sábado de sol, graças a Deus. Quem gosta de frio é filhote de pinguim. Então vamos começar mais uma aula. Sejam todas muito bem-vindas. Sabrina, Vanderleia. Deixa eu ver quem mais está aqui, que eu tô com. O chat está aberto. Deixa eu colocar aqui. Os emojis também já estão liberados. Sejam muito bem-vindas. Deixa eu liberar o pessoal também aqui. Espera aí que tem mais gente entrando. Eu vou liberando aos poucos e nós já iniciamos nossa aula de hoje. Bom dia, Carlota. Bom dia, Sheiloca. Sejam todas muito Bom dia! bem-vindas. Hoje tem essa participação especial. Por quê? Ah, tá ótimo. Ah, tem o Lau aqui de fundo também, nos bastidores. Então, se vocês ouvirem barulho de porta, só dá para ver a mão, mas ele tá aqui, tá? Muito bem, sejam muito Deixa ele bem-vindas. mostrar a carinha, dar um oi pra gente, Bruno, não seja egoísta. Venha mostrar a sua carinha, as pessoas querem ver sua carinha bonita, do cabelo que levantou e nem penteou, veja só você. É isso, ó. Tem que aproveitar que Oi, Essa é a meu vida de querido. plantonista. está de plantão hoje. É a vida do CLTista empreendedor. É isso. Enfim, bem-vindas, meninas, a mais uma aula. E esta aula e este módulo, confesso que de todos os módulos, não que eu não goste de investimentos, né? Pelo contrário, eu amo investimentos, mas este módulo especificamente ele mexe com o meu coração porque é o módulo de empreendedorismo, né? E a gente vai entender a partir de hoje porque que empreender é tão importante neste momento em que nós sempre foi, na verdade, né? Mas por que nós vamos falar que empreender é tão importante dentro dessa fase que todos nós estamos vivendo em que nós queremos cuidar do nosso dinheiro e fazer investimentos. Não existe investimento sem empreendedorismo. De verdade. Se você quiser alcançar resultados melhores nos seus investimentos, você vai sim precisar empreender, tá? Isso pode ser muito bom para algumas pessoas, pode ser que dê ali um friozinho no estômago para outras, mas ele vai ser necessário. É ele que vai te ajudar aí conseguir construir o seu financeiro, um financeiro sólido, de qualidade, porque sim, o empreendedorismo ele é um lugar que está acessível para muitos, mas não significa que seja para todos. E vocês vão entender o porquê. Nós vamos falar sobre vários temas aqui dentro da área de empreendedorismo, tem muita programação para empreendedorismo. Então, a gente vai começar a entender o porquê que isso é tão importante dentro aqui da nossa organização de aula, né? E aí, como eu disse, esse é um módulo que vai mexer com muitas caixinhas das pessoas, né? Então, eu espero que vocês aproveitem muito essas próximas aulas dentro deste módulo. Ele é um módulo bem grande, tá? Ele vai ser bem maior do que o primeiro módulo, porque vocês precisam de uma base. Como a gente fala, base empreendedora. Empreender não é só desenvolver um produto ou comprar algo para revender. Empreender é literalmente ter um filho, porque você vai cuidar disso, espero eu, né? Espero que isso seja para sempre. Então, mesmo quando você decidir ali ter a sua liberdade financeira, não trabalhar mais por dinheiro ou se aposentar, a ideia é que você perpetue a sua empresa, que ela seja repassada para outras pessoas. A gente tem que pensar que empresa é algo que a gente quer que esteja aqui, mesmo quando nós já não estivermos mais aqui. Então, o nome disso é legado. Criar empresas é criar legados. E a ideia é que vocês comecem a entender isso a partir de agora, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E cadê? Eu tô com 50 telas abertas, porque eu vou compartilhar tanta coisa hoje, que pode ser que fique um pouco pesado. Mas vai dar tudo certo. Deixa eu compartilhar aqui. E vou ter que fechar uma, senão ele não vai deixar. Deixa eu ver qual que é. Essa daqui também eu vou fechar. Isso aqui também. Então vamos lá.
Deixa ele compartilhar com a gente. Renda extra se confunde com empreender ou pode ser paralelo? Deixa eu abrir aqui que não vi a pergunta direito. Renda extra se confunde com empreender ou pode ser paralelo. Na verdade, a renda extra ela é a primeira, vamos falar que ela é a porta de entrada para você começar a empreender de verdade, porque é o gostinho, né? Você saber ali como que está começando um negócio, tá? E eu vou trazer algumas perguntas para vocês também aqui hoje, para vocês entenderem se é realmente uma renda extra ou se é um negócio com potencial de crescimento, tá? Então, não significa que, porque eu estou fazendo renda extra, isso vai se tornar uma empresa, ou porque é somente uma renda extra, não possa se transformar numa empresa. Porque eu comecei a Equilibre-se no primeiro momento, é claro que os motivos que me levaram a começar a Equilibre-se não foram os momentos ali que a gente quer ter na nossa vida, que é literalmente problemas sérios de saúde, várias outras coisas, mas no início foi sim uma renda extra que se tornou uma empresa, que me deu liberdade para sair da onde eu estava e conseguir trabalhar com o que eu gostava, que era principalmente com dinheiro. Então, a gente vai falar disso num momento aqui específico da nossa aula. Então, sim, a renda extra pode se transformar em empreendedorismo, ou a renda extra pode ser somente a renda extra, tá bom? Então, a gente vai ver isso melhor aqui para frente. Então, o nome deste módulo é Empreendedorismo e Renda Extra, a Boss Chegou. Então, assim, todo mundo que quer ser a rica da família precisa entender alguns pontos específicos, né? Não dá para você, não é que não dá, mas vai ser mais difícil você ser a rica da família se você não tiver um negócio. Se você não é uma herdeira, se você já não tem alguma coisa que vá ficar ali para você e que te gere um valor financeiro para te sustentar. Então, quando a gente fala de a boss chegou, é literalmente você vai tomar posse de coisas que você sempre quis, desde criancinha lá, que você nem sabia direito que você queria da vida, e que hoje pode sim se tornar uma realidade, né? Então, eu sempre, quando começo esse módulo do Rica da Família, eu quero que vocês recordem de quando vocês eram crianças, as profissões que vocês queriam ter. Os sonhos que muitas vezes a gente deixa de lado por causa da questão do dia a dia mesmo, né? Então, muitas pessoas foram para áreas que não era aquilo que elas sonhavam. Ou que elas nem sonhavam, na verdade, né? Áreas assim que elas nem sabiam que era possível elas estarem trabalhando. Então, sim, uma mãe que hoje, sei lá, já tem filhos adultos ou está com os filhos agora e é servidora pública, mas gostaria de ter uma confeitaria, a outra gostaria de ter uma loja de sapato, a outra que gostaria de, por exemplo, trabalha no supermercado, mas quer ser engenheira. Por que não? A gente precisa entender que todos nós temos tempo. Esse é um fator muito importante. Todo mundo tem tempo. Não é uma coisa que fala assim, ah, mas eu não sei o dia de amanhã. Não, mas você sabe o dia de hoje. Então, assim, todos nós temos maturidade e temos condições hoje de conseguir correr atrás de outros objetivos de vida. Sempre tem aquela pessoa que, desde pequena, ela teve aptidão para as artes. Ela sempre teve conhecimento na cozinha. Ela sempre teve uma facilidade para fazer algo para as outras pessoas. E hoje ela é médica, ela é engenheira, ou ela trabalha no setor público, mas esse conhecimento está guardado dentro de uma caixinha, dentro de todo mundo. O que a gente precisa entender é realmente se a gente vai transformar isso em uma renda extra, ou se nós vamos transformar a renda extra em uma empresa e migrar de área. E aqui eu quero deixar mais um ponto importante para logo no começo desse módulo vocês começarem a pensar. Quando você inicia um negócio, seja uma renda extra ou uma empresa, você não está começando do zero. Isso é uma coisa que a gente escuta muito das pessoas. Ah, eu vou começar tudo do zero. O começar do zero dá a impressão, muitas vezes, que você está resetando a sua história de vida e começando do zero, literalmente. Isso não existe. Eu já fui funcionário público, eu já fui seletista, então todo o conhecimento que eu adquiri nos meus, 8, 10 anos dentro de empresas de outras pessoas, me trouxeram conhecimento para eu ter a minha empresa hoje. Então não tem como eu falar que eu comecei do zero. Na verdade, eu dei continuidade ao meu caminho. Então nós precisamos entender que empreendedorismo, renda extra, ele vai ser uma continuidade daquilo que você já construiu até aqui. Então a gente não joga os nossos conhecimentos fora. Todo mundo tem um conhecimento adquirido em uma outra área que acabou conseguindo trazer para dentro da própria empresa.
quem trabalhou dentro de escritório, repartição pública, entende hoje a questão de organização, de processos. Quem trabalhou com pessoas dentro da empresa onde trabalhou anteriormente, vai saber trabalhar com o cliente hoje. A questão é, se você teve uma vivência ruim nestes outros lugares, pode ser que isso te traga gatilhos, ou como nós aprendemos na última aula, de crenças limitantes que podem te tirar do foco de ter um negócio. Você pode ter trabalhado numa loja, numa empresa de uma outra pessoa, num comércio e não ter tido uma boa experiência. Mas não significa que isso vai acontecer com você também. Então, antes de tudo, qualquer coisa, abram a cabeça de vocês. Tá? Ninguém está começando do zero. A gente vai pegar todo o nosso conhecimento e vai agregar agora para outras áreas dentro da nossa empresa, tanto para quem já tem, quanto para quem não tem uma empresa ainda. Então, este módulo do Rica da Família deste ano, ele foi desenvolvido de uma forma diferente das outras edições. Porque os módulos anteriores do Rica, né, as turmas anteriores, elas foram pensadas para quem ainda não tinha uma empresa. Este módulo específico é tanto para quem não tem uma empresa, quanto para quem já tem uma empresa. Então, vocês vão aprender um monte de coisas, tá? Tudo dentro da área do empreendedorismo. O nosso foco principal aqui dentro do módulo é a parte financeira, mas vocês vão ver outras coisas além da parte financeira, tá? Porque esse é mais um ponto que vocês vão entender. Dentro da nossa empresa, a gente faz absolutamente tudo. E mesmo que você tenha dinheiro hoje para contratar uma pessoa, você precisa entender sobre todos os setores de uma empresa: financeiro, marketing, vendas, atendimento, compras, a parte de estoque, organização de processos. Você precisa entender. Então é por isso que empreender vai te trazer sim mais resultado financeiro. Porém, você vai ter que se esforçar muito mais do que a média das pessoas. Por isso que eu falo que o empreender está para todos, mas não significa que todos deveriam empreender. Porque é literalmente um compromisso, é um relacionamento. É como se você estivesse tendo uma criança e você vai cuidar dela ao decorrer da sua vida. Então, a ideia inicial é que a gente consiga entender que a gente vai ter que ter um compromisso acima da média. Isso pode ser bom para algumas pessoas, pode assustar outras. Eu sempre penso, qual que é o grau de comprometimento dentro disso? E é isso também que vai definir se vai ser uma renda extra ou se vai ser, de fato, uma empresa, certo? Então, nós vamos começar a entender algumas coisas aqui. Origem do termo empreendedorismo, mercado empreendedor feminino, uma renda extra ou uma empresa? Então, a pergunta que a Sabrina fez ali no chat, a gente vai conseguir responder hoje. Vamos falar sobre a metodologia Ikigai e vamos falar sobre o Lean Canvas para negócios. E depois do intervalo, a gente vai ter entre as cenas que eu já assisti com o filme Joy, O Nome do Sucesso. Certo? Então, a gente vai começar a entender hoje, principalmente a parte da base do empreendedorismo. Vamos entender alguns números que existem hoje. Entender, será que tem espaço ainda para eu criar um novo produto, um novo serviço? Será que a área que eu quero atuar ela já não está sobrecarregada? Isso é uma pergunta que surge muito, né, quando as pessoas começam a empreender. Eu já vi que tem 10 pessoas na minha rua que tem salão de beleza. Já vi que tem 10 confeitarias ali na rua onde eu quero montar a minha. Eu já vi que fulano já fez algo que eu já queria fazer. Gente, nada se cria, tudo se copia. Esse é um ponto muito importante. Segundo, se tem muitas pessoas indo para uma área de mercado, significa que ainda tem espaço para crescer. O planeta Terra já está chegando aos seus 8 bilhões de habitantes. Então não é possível que você não vai ter uma cliente. Não é possível que você não vai ter uma ideia que vai revolucionar o mercado. E a gente tem que se atentar a isso. Eu não preciso reinventar a roda. Tá? Então isso vai fazer muita diferença também dentro do nosso dia a dia. Eu estava fazendo uma aula agora há pouco com uma outra aluna, eu estava falando exatamente que a gente precisa aprender a fazer o arroz com feijão bem feito. Coisas que o mercado está deixando de lado. Então, por exemplo, com o surgimento das nail designers, né, as lash designers, que são quem trabalha com alongamento de cílios, alongamento de unha, o mercado tradicional, que é aquela manicure, pedicure tradicional, raiz, né, que não trabalha com alongamento, ou aquela pessoa que trabalha com limpeza de sobrancelha, foi deixando dinheiro na mesa. Então, foi se aperfeiçoando, foi colocando outros colaboradores e realmente é um mercado que traz muito, 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 muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Mais do que as pessoas imaginam. Então, assim, hoje, se eu tivesse que finalizar meu trabalho com equilíbrio, se iniciar uma empresa do zero, ou eu ia para a área da beleza, ou iria para a área da alimentação. Eu não ia para vestuário, eu não ia para calçado, não ia para nada disso.
Ou era alimentação, ou era beleza. Seria beleza primeiro. E dentro de beleza, eu iria ou para unha, ou iria para cabelo. Por quê? É número. O número se consolida cada dia mais. Então, assim, a gente vê até durante a pandemia. Nós temos uma aluna que ela foi multada durante a pandemia porque a câmera de segurança da prefeitura pegou as clientes dela indo no estúdio dela durante a pandemia com saquinho na cabeça, toalhinha na cabeça, mas elas foram pegas pela câmera. Então ela foi multada. Então, assim, mesmo durante a pandemia, cara, que era um problema sanitário, você podia morrer. Pelo menos que eu morra belíssima de cabelo e unha feita. Então era basicamente isso que estava acontecendo. O povo tomava multa, mas ia fazer um cabelo. O povo pegava auxílio emergencial, que era para comer, tava lá comendo cabelo, mas tava lá fazendo cabelo. Então, assim, a área da beleza, a gente sabe, sempre foi uma área ali que remete a séculos, milênios anteriores, né? Desde lá do Egito Antigo, dos outros povos originários que a gente chama, né? Que sempre fez parte disso. Né? Então, se bobear, a gente não tem dados históricos, mas provavelmente lá na época das cavernas a mulher já pensava em alguma coisa na área de vaidade. Então, a gente precisa pensar que o mercado empreendedorismo da área da beleza, ele é muito importante, sim, para a economia, mais do que, inclusive, ele tem atenção hoje, porque a gente fala que na economia tem 4 pilares que seguram o PIB, Produto Interno Bruto. Indústria, a parte imobiliária, a gente tem o agronegócio e o empreendedorismo. E durante a pandemia, o que segurou o país funcionando foi o empreendedorismo. Empresas empreendedoras, os próprios empreendedores, a área da beleza, a área da alimentação. Então, já são áreas aí para você ficar de olho. Tá? É claro que existem várias outras áreas para você explorar, mas essas duas áreas, muito difícil alguém ficar sem dinheiro. Tá? Quando a gente fala somente da questão do dinheiro, tem outros pontos também, mas a gente vai ver mais para frente. Então, este módulo específico, ele faz parte do que a gente chama de tríade aqui dentro da Eclipse. Então, a tríade é literalmente esse triângulo que vocês estão vendo, onde a gente começa primeiro a cuidar do seu dinheiro, depois empreender, e a gente se dedica muito nessa parte do empreendedorismo para que você depois possa investir. Então, perceba que é um ecossistema que se retroalimenta. Para você conseguir empreender, primeiro você precisa cuidar do seu dinheiro. Porque sua empresa vai exigir investimentos. Eu falei, você está tendo um filho. Você vai precisar fazer do enxoval até a fase ali da faculdade. Então, cuidar do seu dinheiro vai ser extremamente importante para que você possa empreender. Tá? E por que eu digo isso? Porque você pode empreender por oportunidade ou por necessidade. A gente sabe que 95% da população empreende por necessidade, não por oportunidade. Então, o que acontece? 95% da população que empreende corre o risco de quebrar uma empresa antes de 5 anos, que é um dado que o próprio Sebrae traz para a gente, e 5% só consegue se manter, mas às vezes em 10 anos essas empresas também deixam de existir. Por quê? Necessidade. Então, quando a gente fala de empreender, a gente está falando de se organizar primeiro para entender para que lado que eu vou empreender. Então, foi por isso que em aulas anteriores eu trouxe ali o cálculo da reserva financeira e o cálculo de renda extra para eu saber quanto que eu preciso fazer de renda extra. Se você tem um orçamento, se você tem um financeiro que está apertado, você vai precisar sim reduzir custos, mas na maior parte das vezes você vai precisar aumentar a sua renda. Qual é o grande problema? Quando você não sabe o quanto você precisa aumentar a sua renda. Como eu coloquei na aula anterior, né? Você começa a trabalhar igual uma doida, vendendo até fumaça para fazer dinheiro. Só que você não sabe quanto você precisa fazer. E isso também vai determinar se você está fazendo uma renda extra ou se você vai se tornar uma empresa. Tá? Então, para você conseguir ter qualidade no empreendedorismo, primeiro você vai ter que entender como está a sua situação atual. Então, não é à toa que vocês receberam planilha, organização, estão fazendo consultoria individual particular, porque eu quero entender como está a organização financeira de vocês, porque o sucesso de um negócio depende do CPF que tem por trás dele. Tá? Então, não existe CNPJ saudável com CPF doente. Tá? Então prestem bastante atenção nisso. Vou repetir. Não existe CNPJ saudável que aceite CPF doente. Tá? Então você precisa cuidar da sua vida financeira, pessoal, para que você, como empreendedora, tenha um resultado melhor.
E aí, quando nós estamos empreendendo, a gente vai para o terceiro pilar, que é o investir. E a gente está fazendo aulas de empreendedorismo antes, porque é para gerar não somente renda, mas esse investir ele vai ter muito mais qualidade. Porque o investir, vocês vão entender que não é só fazer aplicação financeira. Às vezes é investir, na maior parte das vezes é investir em você e na sua empresa. Então, se você quiser ter mais resultado financeiro, não pense somente em guardar dinheiro, em fazer aplicação financeira. Sabe por quê? Investir é resultado de renda. E para você ter renda, você precisa empreender. Então não adianta querer, mas eu ganho um salário mínimo e eu vou investir 10%. Realmente. Você vai começar por algum lugar e você vai começar pelos 10%. Hoje, uma média de R$ 140, 10% ali de o salário mínimo, né? Acho que está 1.420, se não me engano, é 1.520, acho que é alguma coisa nesse número. Você pode pegar R$ 140, R$ 150 e guardar, ou você pode pegar R$ 140, 150 e investir em você, em conhecimento, em empreender. Isso é uma coisa que durante muito tempo ficou meio que maquiado, porque você escutava muito assim, olha, você precisa guardar dinheiro, você precisa guardar dinheiro, você precisa guardar dinheiro. Quem ganha pouco, vai guardar pouco. Mas se tiver um problema, provavelmente esse pouco não vai resolver o problema. Então, quando eu comecei a desenvolver a metodologia que a gente trabalha na Equilibris, que chama Equilibris 3, né, que são esses 3 pilares, eu comecei a pensar o seguinte, não adianta a pessoa ganhar um salário mínimo e ela guardar 10%, 20%, 30%. São metodologias que você vê alguns educadores, alguns influenciadores na internet falando que a pessoa ela vai passar fome. E ela não vai conseguir manter isso. É igual dieta restritiva. Eu já fiz dieta restritiva. Você quer comer a geladeira? Não vai funcionar, sabe? O imã parece aperitivo. Você vai comer o negócio, cara, não funciona. Nada que é restritivo funciona. Pode funcionar por um curto período de tempo, mas não vai levar você muito longe. Então, isso serve também para a área do dinheiro. Não adianta você querer ser restritiva no seu financeiro, querer guardar o máximo possível, mas você não ter qualidade de vida. Hoje, um sábado, um dia de sol, você vê todo mundo saindo, indo na feira, indo ao mercado, indo passear com a família. Você está reclusa dentro de casa porque você quer guardar dinheiro. Você pode até conseguir guardar o dinheiro, mas você vai começar a perceber com o passar do tempo que isso custa muito mais caro do que o valor que você está guardando. Então, eu sempre vou bater neste ponto que se você quer investir, primeiro você vai ter que empreender. Mas esse negócio de empreender não é para mim. Querida, você já empreende e não percebe. Quem é casada, aqui, por exemplo, quem já namorou, teve que empreender. Empreender significa investir seu tempo, sua atenção, seus recursos para ter algo. Então, quem conquistou uma daqui, minha filha, tu já empreendeu. Você já conquistou algo, você já fez venda, você já fez marketing. Quem tem bons relacionamentos com os amigos, com colegas de trabalho, está empreendendo e não percebe. Então, o empreendedorismo ele sempre fez parte do nosso dia a dia. Só que nós vamos aprender a, digamos que, lapidar esse empreendedorismo. A gente vai usar todo o nosso conhecimento aqui para literalmente empreender de verdade. Então, eu gosto de falar as hashtags da Eclipse, né? Empodere-se, empreenda-se, equilibre-se. Sempre foram essas 3 hashtags que elas fazem muito sentido para mim. Empodere-se não é a mulher no salto alto, maquiada, taralá, que todo mundo já conhece. Mulher empoderada é aquela que resolve. Não importa se ela é casada, se ela é solteira, se ela tem filho, se ela não tem, se ela é nova, se ela é velha, não importa. A mulher empoderada, ela tem um problema, ela vai lá e ela resolve. Isso para mim é empoderamento, tá? Não é a mulher empoderada, maquiada, bem-sucedida, mas que por trás a coisa tá bem complicada nos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos de trabalho. Isso não é empoderamento. E isso foi jogado na sociedade como uma bomba, né? A mulher empoderada é aquela que está sempre maquiada, arrumada, num salto, trabalha fora, cuida de casa, cuida dos filhos, ainda tem tempo para o marido, é aquela esposa perfeita. Gente, na boa, que saco isso, hein? Eu particularmente acho de uma chatice tudo isso. Então, assim, você começa a colocar coisas que não fazem muito sentido. Então, aquela mulher que ela é dona de casa, que ela está cuidando dos filhos, ela olha para o que é colocado como uma mulher empoderada e ela se sente ali literalmente a mosca do cocô do cavalo do bandido. Porque você olha para aquela situação e fala assim, gente, isso aqui não é para mim. Olha o que é o empoderamento para a sociedade.
Não, minha filha. Empoderada é aquela mulher que levanta cedo, cuida da família, cuida dos filhos. É aquela mulher que não tem vergonha se ela precisa ir para a rua pegar uma reciclagem para sustentar a família, ou se ela precisa, por exemplo, cuidar da família enquanto o marido está fora, ou aquela mulher que está trabalhando uma obra como peão de obra, muitas vezes, para levar o sustento para sua família. É aquela mulher que teve que abrir o caminho dela sozinha para fazer uma faculdade, para conseguir ter uma qualidade de vida melhor, que cuida dos pais, que cuida dos filhos, é aquela que também cuida da família, é quem trabalha fora. Então, assim, o empoderamento feminino, ele vem da ideia de você entender o que você consegue realizar com tudo que você tem. Isso é empoderamento, tá? Então, quando eu criei a hashtag do Empodere-se, é exatamente para você se empoderar, tá? Devemos sim estar arrumadinho, mas também sou totalmente contra essa ideia de ser toda maquiada e salto alto para ser empoderada. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Isso limita as pessoas, sabe? É igual a aula que a gente teve na semana passada, quando eu trago a música do Emicida, dali do Sujeito de Sorte, que o rapaz, ele é negro, gordo, e ele conseguiu um diploma. Ele podia ser magro, branco, dos olhos azuis. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, a gente fica procurando rótulo para as coisas. Então, o empoderamento ele existe dentro de todo mundo, só que é uma energia que ela está lá dentro de todo mundo, só que é difícil você acessar. Porque a sociedade, ela coloca um peso em cima de você que fica muito difícil você conseguir chegar neste lugar, você não se encaixa. No comecinho da música, o rapaz fala, né, que ele não consegue se encaixar no plano. Que raio de plano? Não existe plano. O plano quem cria é você. O que é bom para um não é bom para o outro e vice-versa. O Empreenda-se não é só de abrir uma empresa, é de empreender em você. Nós somos nossa primeira empresa. Nós precisamos primeiro investir na gente. Então, assim, se você quiser investir melhor em relacionamentos, em empresas, primeiro você vai ter que empreender em você. Então, o empreender, ele vem de uma ideia que entra e fica com você. Então, primeiro eu preciso cuidar de mim. Eu preciso investir em mim. Então, às vezes a pessoa fala assim, olha, Bruno, eu tenho R$ 200 para investir. O que você acha que eu deveria fazer com esse dinheiro? Investir na minha empresa, investir em mim ou guardar o dinheiro? Invista em você. Vai comprar um livro, vai viver uma experiência, vai conhecer novos lugares, empreenda em você. Você sabe por quê? Se hoje der um apagão no mundo inteiro de tecnologia, de energia, de várias coisas, o que fica? Vai ficar o que você conhece, o que você sabe. Essa é uma pergunta muito importante. Se hoje você não tivesse recurso nenhum, você conseguiria se virar e sobreviver? Isso é o empreender-se. É capacitar-se. Eu não estou falando empreender-me, capacitar-me. Eu estou falando empreenda-se. É você, não sou eu. Minha parte já estou fazendo. E aí o equilíbrio é do equilíbrio. Então a gente precisa se equilibrar. Não dá para ser a melhor empreendedora do mundo. Não dá para ser a melhor mãe do mundo, a melhor esposa do mundo, a melhor filha do mundo. Tá? E não queira este título de ser a melhor do mundo. Isso coloca a gente ali num pedestal que se você der uma derrapada, você cai lá embaixo. E para voltar depois é muito difícil. Então a gente precisa entender que equilíbrio é fundamental. Eu quero investir, mas eu também quero viver a minha vida. Eu quero sim ter um negócio, mas eu também quero ter liberdade de tempo. Porque existem frases aí que estão meio erradas no empreendedorismo e a gente precisa entender isso também, certo? Então, a nossa pirâmide ela existe exatamente para que exista esse equilíbrio entre esses três pilares na vida de qualquer pessoa, isso seja homem ou mulher, né? Porque equilíbrio não tem só alunas, mas só 5% da nossa agenda são homens. Então, a origem do termo empreendedorismo. A palavra empreendedorismo tem sua origem do termo francês entrepreneur, que se refere a alguém que inicia e organiza um novo empreendimento. Entrepreneur vem do francês entreprendre, que significa empreender ou assumir uma tarefa. O verbo entreprendre é composto por entre, que é entrar, e prende, pegar, tomar, o que sugere a ideia de começar algo novo ou assumir uma responsabilidade. Eita, eu já fazia isso, eu não sabia. A responsabilidade com a família, a responsabilidade com a sociedade, a responsabilidade dentro do meu trabalho, pegar e fazer, pegar e realizar. Isso é empreender. Em resumo, empreendedorismo se refere ao ato de criar, organizar e gerenciar novos negócios
ou projetos, muitas vezes assumindo riscos financeiros e pessoais para alcançar o sucesso. Vou bater num ponto que eu sempre falo para as pessoas, cara, a pior parte do empreender, o mais difícil, não é o financeiro, apesar de também ser. O mais difícil é o psicológico e as pessoas. Em qualquer negócio, tá? Você pode empreender tendo uma empresa própria, você pode empreender trabalhando como seletista, porque nós temos empresas que têm uma visão empreendedora, né? Empresas que você consegue desenvolver ideias, consegue empreender. O problema é o mesmo sempre, mesmo que em lugares diferentes. Pessoas e psicológico, pessoas e psicológico. Então a gente começa a perder ali a vontade, muitas vezes, de empreender por causa disso, né? Porque é realmente muito custoso. Só que é o que eu falo para todo mundo. Se eu tivesse que voltar e fazer 10 vezes o que eu faço hoje, eu voltaria e fazia 20. Não tem problema, sabe? Porque é libertador. Tem um custo muito alto, né? Mas também tem um retorno muito alto. E ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo a equilibrar esses pratinhos. Porque uma época da sua vida você vai empreender, aquela pessoa que ela vive do negócio. Ela acorda, ela respira, ela dorme para o negócio. Vai ter uma parte que você vai querer dar uma desprendida da empresa. Você vai querer dar uma descansada de tudo que você tem, até você encontrar o equilíbrio. Então, o empreender, ele é bem mais extenso do que as pessoas acham. A história do empreendedorismo remete à antiguidade, mas consolidou como conceito moderno com a Revolução Industrial no século XIX. Os primeiros empreendedores eram mercadores e aventureiros que exploravam novas rotas e mercados. Com a Revolução Industrial surgiu a figura do empreendedor como um inovador que cria e gerencia novos negócios, assumindo riscos para implementar novas ideias. Ao longo do século XX, o conceito se expandiu para incluir startups e tecnologia, culminando no que conhecemos hoje, onde empreendedores buscam soluções inovadoras e disruptivas em diversos setores. Reparem que este trecho ele está todo masculinizado. Empreendedor, mercadores, revolução industrial. Por quê? Aqui a gente já tem um ponto muito importante. No século XIX, no século XVIII, vamos falar, durante a sociedade toda, né? A mulher que tinha um pensamento empreendedor, ela era considerada o quê? Bruxa. Pois é. Quem conhece a história das bruxas de Salem vai relembrar que as mulheres elas eram queimadas na fogueira porque elas sabiam fazer chás, elas sabiam fazer curas, elas eram inteligentes, elas tinham um pensamento crítico e como a sociedade a gente sabe que sempre foi masculina, tudo que era contra este tipo de poder era considerado bruxaria. Ou seja, quantas empreendedoras morreram na fogueira? Essa é a realidade. Então, assim, o mercado empreendedor ele sempre foi muito masculino. Até hoje ele é, tá? Então não vamos colocar uma venda nos olhos e falar assim, não, mas hoje a mulher ela tem mais espaço. Não tem. Não tem. E vocês vão ver por dado que ainda não tem. Hoje na Bolsa de Valores, por exemplo, agora, e a Bolsa existe há quase 200 anos, agora que a gente conseguiu chegar em 25% do público feminino na Bolsa de Valores. Os outros 75 são homens fazendo merda. Tá? Então, eu tenho que trazer isso para vocês porque nós temos, as investidoras, elas geralmente têm resultados melhores do que os homens. Sei que a minha fala é carregada de um pouco de ranço, mas é porque é a verdade. Então, assim, quando a gente olha para a história do empreendedorismo, o homem ele sempre teve um destaque muito maior porque ele tinha mais liberdade para sair de casa, para fazer as coisas, ele foi criado nesta realidade. A mulher, ela sempre foi empreendedora dentro de casa, muitas vezes. O termo não era esse, né? Então, existia a submissão, as mulheres, elas não podiam ter um senso crítico, elas não poderiam fornecer as suas ideias. Então, assim, quantas vezes será que um homem acabou usufruindo da ideia de uma mulher e conseguindo se destacar por uma ideia que não era dele? Então, isso acontece até hoje. A gente sabe que no mercado de trabalho, seja empreendedor ou convencional, muitos homens se apoderam de ideias de mulheres e falam como se essa ideia fosse deles, tá? Óbvio que eu não vou generalizar, mas a gente sabe que na maior parte das vezes isso é o que acontece, né? Então a mulher ela ainda não chegou no potencial que ela pode chegar. Uma das ideias da Equilibre sempre foi isso, o empoderamento feminino para que vocês entendam a capacidade que vocês têm.
E sim, a mulher ela tem um poder de realização que quando ela acessa é muito difícil ser parada. E isso é independente do seu grau de conhecimento. Tem mulheres que se acham menos capazes, elas acham que elas têm menos conhecimento, mas vocês nascem com algo natural, que é as possibilidades. O homem é aquele ser que ele olha para frente, é muito difícil ele conseguir olhar para outros lados. A mulher ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, o empreendedorismo hoje ele está muito mais aberto às mulheres do que ele era séculos atrás, né? Hoje você não corre o risco, entre aspas, né? Você não corre o risco de terminar numa fogueira, não a fogueira tradicional lá do século XV e XVI. Hoje as fogueiras estão um pouco diferentes, né? Mas ainda existem fogueiras. A questão é que existe o que a gente chama de liberdade, então a gente começa a entender que sim, você pode se desenvolver como empresa, como dona de um negócio, mesmo sendo mãe, filha, esposa, mesmo tendo um trabalho fora, porque a gente vai pegar, a gente vai resgatar coisas que foram ficando para trás. Então, literalmente, os sonhos, objetivos, desde a sua fase de criança, que hoje a gente pode trazer de novo e conseguir fazer disso, sim, uma empresa. E aí a gente tem alguns números, né, do empreendedorismo feminino no Brasil, desafios e o Sebrae delas. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma pesquisa sobre o cenário atual, que é realizada geralmente pelo Sebrae, né? Então, apesar do aumento da participação das mulheres em diversos setores da sociedade, quando se trata de empreendedorismo, ainda há muitos obstáculos a serem vencidos. As estatísticas demonstram que as mulheres abrem negócios na mesma proporção que os homens e normalmente são mais escolarizadas. Entretanto, seus empreendimentos faturam menos, são menos inovadores, têm lucros menores, são pouco diversificados e têm baixa potencialidade de internacionalização. Esse parágrafo ele é terrível. Porque assim, primeira coisa, quando a gente remete a algumas aulas anteriores, que a gente viu a curva etária, nós já sabemos que já existem mais mulheres do que homens. Segundo ponto, as mulheres são mais escolarizadas. Terceiro ponto, nichos meio que pré-estabelecidos. Então, geralmente, entende-se que a mulher empreendedora ela vai abrir algo na área da alimentação, mas principalmente na área da beleza. Ela vai ter ali uma loja de roupa, ela vai ter uma loja de sapato, mas é muito difícil você ver uma mulher que vai abrir, por exemplo, uma mecânica, uma mulher que vai abrir um escritório de engenharia, uma mulher que vai abrir, sei lá, uma empresa de desentupidora de fossa. Tá entendendo isso? Que são trabalhos ainda que são remetidos ao público masculino? Pereirão, lá, acabou de dar o exemplo do Pereirão lá. Quem lembra da novela Fina Estampa? Fina Estampa. Quem lembra da novela Fina Estampa? Tinha Griselda, que ganhou na loteria, que era o Pereirão, que ela montou uma empresa totalmente diferente ali do que a sociedade esperava. Imaginava-se que ela ia virar uma dondoca, que ia ficar dentro de casa, tendo empregados e mandando e usufruindo da fortuna. Não. Ela era uma mulher de aluguel, vamos falar assim, né? Hoje tem o marido de aluguel, ela era uma mulher de aluguel. Então, por que ela usou Pereirão, um termo masculino? Porque provavelmente na época ali, ela estava retratando exatamente o que acontece. Não se espera. Minha família tem uma amiga chamada Janete, e a Janete, ela é mestre de obras. Mas ela não é mestre de obras, por exemplo, ela é uma engenheira, uma arquiteta. Não, ela era mestre de obras, era pedreiro responsável. E assim, ela sempre entregou um resultado muito melhor do que os outros pedreiros. Só que não se consegue ainda vislumbrar as mulheres fazendo essas coisas. Será que a culpa é da sociedade ou das mulheres que não entenderam que elas podem fazer isso? Eu vou colocar um pouco de responsabilidade na questão do nosso psicológico mesmo. É natural quando uma mulher vem e fala assim: olha, tenho vontade de abrir um negócio. Ela vai para a área da beleza, ela vai para a área da alimentação, ela vai para a área de vestuário. Ela não se imagina em outras áreas. Existe um filme chamado Estrelas Além do Tempo, que são três mulheres que trabalham na NASA e conseguem resultados muito melhor do que os homens. Mas não são só três mulheres, são três mulheres negras, que é já mais contraintuitivo ainda. Porque você imagina que vai ser desenvolvido por um homem, a qualidade vai ser feita por um homem. Então, assim,
Esses números que o Sebrae traz para a gente, eles são assustadores no sentido de, já sabemos que a população é mais feminina, mulheres abrem negócio na mesma proporção, mas por que que elas faturam menos do que o homem? A gente vê essa disparidade no salário dentro do mercado seletista. Então, a mulher sempre ganha menos, mesmo efetuando as mesmas atividades que o homem. Então, isso também acontece no empreendedorismo. Então, as pessoas às vezes tentam tirar vantagem pelo fato de ser uma mulher, mesmo que ela se posicione muitas vezes. Então, a gente ainda tem essa dificuldade para entender que tem que ser valorizado. Só que eu vou bater no ponto que eu sempre bato. Se você, mulher, não se posicionar, vestir no primeiro momento um personagem que, mesmo que você não acredite, você vai ter que usar essa capa, você não vai conseguir precificar o seu serviço, a qualidade do que você faz, porque a sociedade ela não quer. Por incrível que pareça, por mais conhecimento e tecnologia que nós temos hoje, parece que a sociedade está andando para trás. Então, tudo fala que é feminismo, tudo fala que não pode, tudo fala que é encheção de saco, tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses discursos. A mulher empoderada, a mulher empreendedora, temos que levantar bandeiras. Então, levante a bandeira do que faz sentido para você. Tá? Se você acredita assim, que você tem um negócio que é um potencial, não importa se marido, mãe, filho, papa, desce aqui, ó, materializado e faça para você, isso não vai dar certo. Vai fazer. Se você acredita, faça. Tá? Porque senão a gente vai continuar vendo esse tipo de matéria. Mulheres faturam menos, os lucros são menores, a parte financeira é sempre mais difícil, elas faturam menos, têm lucros menores dentro das empresas, sabendo que tem potencial de crescimento. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de frase e fazer alguma coisa para mudar. Então, se você não fizer, ninguém vai fazer. Esses fatores colocam o Brasil na 60ª posição no ranking de empreendedorismo feminino de um universo de 77 países. Oi? A gente está na 60ª posição de 77. Eu imagino quem são os países que estão nos últimos lugares. Segundo o GED de 2015, fica claro que existe a necessidade de fomentar as ideias e os negócios liderados por mulheres, de modo a gerar crescimento e o seu empoderamento econômico e, em consequência, de toda a sociedade. Desafios do empreendedorismo feminino. As empreendedoras brasileiras enfrentam uma série de obstáculos. Uma pesquisa realizada pelo Sebrae em 2023, a gente não tem os dados de 2024, porque o ano ainda está acontecendo, revelou os seguintes pontos. Apoio dos parceiros. 68% dos homens recebem mais apoio dos parceiros comparado a 61% das mulheres. A influência da maternidade. 68% das mulheres afirmam que a maternidade influencia fortemente a decisão de empreender, enquanto apenas 56% dos homens concordam com essa afirmação. Sobrecarga de responsabilidades. 76% das mulheres sentem sobrecarga ao tentar equilibrar os cuidados com a família e a empresa, em comparação com 55% dos homens. Sacrificando o tempo pessoal. 61% das mulheres deixaram de fazer algo para si mesmas para cuidar de familiares, enquanto para os homens esse número foi de 48%. Autoconfiança e realização de sonhos. Os homens tendem a ser mais autoconfiantes do que as mulheres na maioria das vezes. Discordo um pouco desse número aqui, porque a gente está vendo vários homens com medo de empreender hoje também. Então, depende muito de como eles fizeram essa pesquisa. Preconceito de gênero. Cerca de 1/4 das mulheres empreendedoras já sofreram preconceito por serem mulheres em seus negócios. Além disso, 42% já presenciaram outra mulher sofrendo preconceito. Cuidado com a família. As mulheres gastam em média 3,1 horas por dia cuidando de familiares, enquanto os homens gastam apenas 1,6 horas. Esse número aqui é 3,1 horas depois do horário de trabalho, tá? Então, isso daqui é depois do horário ali que a pessoa atende e trabalha. Tarefas domésticas. As mulheres dedicam 2,9 horas por dia em afazeres domésticos, enquanto os homens dedicam apenas 1,5 horas em média. Esses dados ilustram claramente os desafios enfrentados pelas mulheres empreendedoras no Brasil. Ok, quando a gente vê essas estatísticas, a gente entende por que existe este parágrafo. E, mais uma vez, se você, mulher, não se posicionar, isso aqui vai aumentar. Pode ser que isso aqui vai aumentar, tá? Porque é uma questão de evolução natural da sociedade. As mulheres vão pegar mais afazeres ainda para ter dentro de casa, mais afazeres dentro de empresas. Só que, se não tomar cuidado,
com um péssimo retorno financeiro. E olha, ninguém quer empreender só porque ama o que faz, tá? A gente quer empreender porque a gente quer fazer dinheiro. Então, esse é um ponto muito importante para a gente tomar de atenção também. Temos uma outra pesquisa aqui, que é do Negócios de Santa Catarina, que diz o seguinte. Deixa eu voltar aqui que eu estava descendo. Empreendedorismo feminino como busca por autorrealização. Os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que as mulheres são 51,5% da população do Brasil. Ou seja, já é mais. Não precisa nem ser matemático para entender isso. Elas somam 104,5 milhões de pessoas no país. No entanto, a realidade do mercado de trabalho ainda está longe de representar esses números. O próprio IBGE revela que, do total de pessoas com 14 anos ou mais de idade que estavam ocupadas no último trimestre de 2023, outubro, novembro e dezembro, 57% eram homens e 43% eram mulheres. Nós temos mais mulheres, mas mais mulheres, menos mulheres ocupadas, como é a forma como eles utilizam para falar que a mulher está trabalhando. Ainda podemos observar essa desigualdade de gênero sob outra perspectiva. De todos os brasileiros fora da força de trabalho no período, as mulheres representavam 64,6% desse grupo. Aqui tem um erro de cálculo gigantesco. Como que numa sociedade eu tenho mais mulheres, elas ocupam menos cargos em empresas, ou tem menos quantidade de empresas, e a maior taxa de pessoas desocupadas, e a gente sabe que em 2050 nós vamos ter um número de 60% de mulheres, 40% de homens. A conta não fecha, né? Então, não precisa ser o as da matemática para entender que essa conta não fecha. A pesquisa Empreendedoras e Seus Negócios 2023, realizada pela Rede Mulher Empreendedora, em parceria com o Instituto Locomotiva, expõe como se essa realidade do mercado de trabalho influencia o empreendedorismo feminino. Para 55% delas, a abertura do próprio negócio foi motivada pela necessidade. E vamos lembrar que essa pesquisa foi feita em Santa Catarina. Nós estamos falando de um estado dentro de 26 e um Distrito Federal. E olha que Santa Catarina não é tão grande assim quanto comparado com outros estados. Imagina nos outros. Imagina-se em São Paulo, por exemplo, né? Ao empreender, as profissionais buscam uma forma de criar o próprio espaço e de aumentar a renda, mas não só. Outra pesquisa, dessa vez do Sebrae Santa Catarina, ressalta algumas diferenças expressivas entre as motivações de homens e mulheres ao abrir um negócio. Motivações para o empreendedorismo feminino em Santa Catarina. Elas buscam mais autorrealização e felicidade, esse é um número de 26,8% para as mulheres, que os homens, em 17,9%. As mulheres empreendem mais pelo potencial financeiro, 20,3%, que os homens, 13,7%. A necessidade econômica fala mais alto para elas, 18,3%, se comparado para eles, 13,4%. Por que os números para os homens aqui de autorrealização são menores do que para as mulheres? Porque quando a mulher ela não encontra uma posição dentro do mercado convencional de trabalho, ela vai ter que se destacar em outra área. O homem já tem esse lugar garantido. Então, infelizmente, é ruim falar isso, mas é a verdade. Os homens já têm a cadeirinha deles ali garantida. A mulher ela tem que construir isso. E isso vai ficando cada vez mais difícil quando a gente começa a ver políticos com falas que fazem com que a mulher ela recue, sendo que era para a gente estar avançando, né? Se eu tenho um número maior de mulheres, era para este grupo estar ocupando mais cadeiras dentro da sociedade. Quando eu falo cadeiras, eu estou falando cadeiras em todos os setores que vocês imaginarem, tá? Então, assim, a mulher ela vai encontrar mais realização no empreendedorismo, não porque ela gosta de empreender, vamos lá, é porque ela precisa se destacar, porque todo mundo quer ser visto. Né? Todo mundo quer ter o resultado financeiro, todo mundo quer dar uma qualidade de vida melhor para a família. Então, quando a gente começa a olhar para esses números, a gente sabe que os homens são menores não porque são menos motivados, é porque já têm uma cadeira garantida. Se a mulher ela não tem uma cadeira garantida dentro do mercado tradicional, ela vai criar a cadeirinha dela em outro lugar. E o empreendedorismo acabou se tornando esta possibilidade. Porém, as mulheres empreendedoras recebem muito menos apoio de pessoas próximas. Lembra que nós falamos de figuras de poder? Pessoas que fazem parte do seu dia a dia influenciam na sua tomada de decisão? Pois é. Enquanto 22,4% dos homens entrevistados decidiram empreender por incentivo de amigos,
familiares ou sócios, o percentual delas foi de apenas 9,8%. Então a gente sabe que o apoio também é muito menor, né? Perfil do empreendedorismo feminino no Brasil. O Sebrae ainda ressalta um aspecto interessante: a diversidade das mulheres donas de negócio no país. Tanto que é difícil definir um único perfil de empreendedorismo feminino por aqui. Começando por raça ou cor. Há uma distribuição muito próxima entre empreendedoras negras, que são 49,77%, e brancas, 48,84%. Outras raças compreendem 1,39% do total. Já a faixa etária predominante é a de 25 a 44 anos, com 51,6% das mulheres que empreendem incluídas neste grupo. Aqui eu tenho um disclaimer, né, um ponto para vocês olharem com bastante atenção. Para as mulheres, principalmente, eu posso falar isso porque eu estudo psicologia feminina, a idade dos 25 aos 44, que estão destacando aqui, nós poderíamos abrir um pouquinho mais esse leque, dos 20 aos 50. É a época que você está questionando tudo na sua vida. Todo mundo fala que as pessoas ela têm a crise dos 30. Às vezes não. Essa crise ela começa antes e ela dura muito mais tempo do que as pessoas imaginam. Então, quando eles colocam aqui que as mulheres predominantemente são entre 25 e 44 anos, porque é a fase da realização. A gente entende que ela já é mãe, ou ela está próxima a ser mãe, né? Existe uma coisa chamada idade biológica, né? Reloginho de todas as mulheres para ter filhos, para construir família, porque é um aspecto cultural. Então, este dado que está aparecendo aqui é exatamente por causa dessa questão da realização. Então, todas as mulheres, né? Todas não, desculpa, vou corrigir a frase. A maior parte das mulheres é criada num ambiente que qual é o primeiro brinquedo que a menina ganha? É uma boneca, que geralmente é uma criança, que vai ser a filhinha dela. Ela ganha brinquedos que geralmente é uma cozinha, às vezes é um carrinho de bebê, às vezes é o bercinho. O menino ganha carrinho de bombeiro, ganha cavalo, ganha não sei o quê, ganha bonequinho de luta, bonequinho de profissão. Então, a nossa própria cultura desenhou isso. Então, a mulher ela já nasce com a questão de já se desenvolver para ser mãe, para ser dona de casa. Não sei se vocês já assistiram o filme da Barbie, o filme mesmo, que saiu recentemente, que é a Margot Robbie que faz a Barbie, né? Aquele filme é totalmente disruptivo, porque a Barbie entende que não é aquilo ali. Tanto é que o filme não é para crianças, né? O filme é para adultos. Então, assim, criou-se a ideia. A Barbie veio quebrando todos os paradigmas, né? Porque existe a Barbie Profissões. Então, quando eu não sei se vocês se recordam disso, eu vou voltar um pouco no tempo, eu sei que sou um pouco mais velho, mas não sei quem se recorda que a Hebe, no SBT, ela fazia um evento de tempos em tempos, onde ela trazia as Barbies Profissões, só que eram mulheres, né? Eram mulheres que estavam vestidas de Barbie, trazendo as profissões. E eu lembro que eu não assisti a Hebe, mas quando ia aparecer as Barbies Profissões que vinham ali dos lançamentos da Mattel, porque a Mattel ela comprava esse direito para participar do programa da Hebe para trazer os eventos de lançamento das bonecas. E aí eu lembro de uma frase específica da minha mãe, que era o seguinte: nossa, eu não sabia que mulher podia ser bombeira, porque tinha uma Barbie bombeira. Não era só Barbie princesa, Barbie. E eu lembro até hoje da cara da minha mãe quando ela viu a Barbie bombeira. Ela sentiu não só a representação do que ela podia fazer, mas ela sentiu que, poxa vida, eu fui enganada, eu podia mais ter sido mais do que mãe. Porque a minha mãe ela foi mãe em tempo integral. Ela largou o trabalho dela para cuidar dos quatro filhos, enquanto meu pai trabalhava fora. A família tradicional brasileira, né? Então a minha mãe sempre cuidou da gente. Quando a minha mãe olhou para aquilo, começou a desenvolver nela um encanto por querer ser psicóloga. Então ela começou a pensar, olha, eu posso estudar, porque minha mãe parou de estudar também. E esse é um lugar muito parecido dentro da sociedade para várias mulheres diferentes, né? Então, assim, quando a gente olha essa parte que dá realização, a gente começa a entender que fomos colocados em uma caixinha. Fomos colocados em uma moldura. Uma vez levei uma bronca da minha psicóloga porque dei um kit vassourinha, rodinho e pá para a minha filha, né? Vamos entender que eu acredito hoje, esse é um ponto de vista meu, que não existe certo e errado, mas eu não posso limitar.
Eu posso sim dar o joguinho de rodinho, vassourinha e boneca para minha filha, mas eu também posso dar um jogo de contabilidade para ela. Eu posso ensinar ela a cuidar das outras pessoas, cuidar dos filhos, mas eu posso ensinar para ela que ela pode fazer dinheiro. É por isso que existem tantos filmes americanos que você assiste lá, Denis Pimentinha, Os Batutinhas, das menininhas vendendo limonada. Senso empreendedor. Cultura que desenvolve mais mulheres, certo? Então, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando que empreender não é só ter um negócio, é literalmente um grito de liberdade. Mas quem tem que dar esse grito não sou eu. Entende? Então, quando você começa a entender isso, você percebe: opa, eu vou empreender porque eu quero ter uma renda extra ou porque eu quero realmente dar este grito de liberdade, certo? E aí, a gente tem que tomar cuidado com algumas frases que vão surgindo. Para quem ainda não empreende, tome bastante cuidado com elas. Uma renda extra ou uma empresa. Quero empreender para ter dinheiro, liberdade e tempo. Quero ter menos dores de cabeça do que tenho no trabalho atual. Não quero ter que me reportar ou dar satisfação da minha vida para terceiros. Quero ser dona da minha empresa para fazer os meus horários. Quero conseguir ver meus filhos crescerem e participar mais da vida deles. Esses são alguns motivos pelo qual muitas mulheres começam a empreender e quebram. Quebra, uma quebra assim bonito. Sabe por quê? Seja para homem ou para mulher, essas frases elas não remetem à verdade. Então isso daqui não acontece na prática, tá? Você não vai ter mais liberdade de tempo. Você não vai conseguir ver os seus filhos crescendo como você gostaria, certo? Você não vai parar de dar satisfação para as pessoas, porque antes você tinha um chefe, agora você vai ter vários. Então vale destacar que, então, por exemplo, eu sou o dono da minha própria empresa, mas eu tenho vocês aqui que hoje vocês são as minhas chefes. Então eu tenho que me reportar a vocês. Ah, mas empreender não era eu ia ter minha empresa, não ia precisar me reportar a ninguém. Ué, se você tem agenda, você tem que se reportar ao seu cliente. Se você trabalha com venda, você vai ter que vender para essas pessoas e essas pessoas comprarem e pagar para você, de certa forma, ela está fazendo o papel do chefe. Então, essas frases, elas não existem na prática. É por isso que eu falo que empreendedorismo está para todos, mas não significa que é para todos. Tá? Então, é isso que vai definir se você está fazendo uma renda extra ou se você está começando um negócio. Porque, cara, você vai ter que pagar um preço muito mais caro do que as outras pessoas. E eu estou falando isso que é literalmente para assustar. Para você não entrar numa roubada sem estar preparada pelo que vem pela frente. Tem gente que vira para mim hoje, eu tenho aluna da área de empreendedorismo, que vira para mim e fala assim: ai, eu achava que ia ser difícil, mas não achei que ia ser tanto. Vamos lá. O troféu nunca está no chão. O troféu está sempre na prateleira mais alta, está sempre em destaque. O troféu, ela é a prova física, a evidência de que você conquistou algo. E conquistar não é fácil. Por que que você achou ou acha que empreender seria fácil? Você não ia ter que se remeter a ninguém, que você ia poder fazer. Você pode realmente fazer seus horários, mas saiba que o tempo que você trabalha vai ser o seu resultado financeiro também. Se você trabalha 1 hora por dia dentro de um negócio próprio, você vai ter o resultado de 1 hora. Se a sua hora vale R$ 10 e você trabalha 20 horas no seu mês, você vai receber R$ 200 pelo seu tempo trabalhado dentro do seu negócio. Se você se dedica 24 horas ao seu negócio, você vai ter um resultado financeiro semelhante a isso. Qual que é o problema? Isso custa caro. Então a gente vai ter ali a questão dos riscos. Empreender é extremamente arriscado. Quando a gente for entrar na parte de investimentos, vocês vão aprender sobre escada de risco e retorno. Sabe qual é o investimento mais arriscado que existe no mundo? Empreender. Porque você não tem garantia de nada. Você não tem garantia de que porque a cliente agendou com você hoje, que amanhã ela vai estar lá na sua empresa, seja para você fazer o serviço, ou uma unha, ou vender um produto, e ela vai. Isso não é garantido. Não significa que porque você é dona da sua empresa que agora você vai poder fazer a sua rotina de trabalho do jeitinho que você quer. Vai ter dias que vai ser lindo. Sua semana vai fluir que é uma beleza. Vai ter semanas que parece estar tudo avesso. E você vai ter que fazer. Está preparada para isso? Está preparada para atender cliente chata? Cliente chato? Você está preparada para escutar coisas que você não vai gostar e mesmo assim ter que continuar lá fazendo porque você depende do dinheiro do cliente ou da cliente? Isso vai acontecer, tenha certeza, não importa a área de atuação. Você vai engolir, não é sapo, você vai engolir lagoas, tá?
Ah, mas eu não preciso viver dessa forma. Não precisa. Para isso existe uma coisa chamada CLT. Mas mesmo assim, eu acho que o CLT é extremamente arriscado. Eu vou falar que hoje, o CLT, para mim, ele é mais arriscado do que empreender. Por que isso? Porque empreender você sabe qual é o seu dia de amanhã. Você sabe o que você vai ter de dinheiro ou não vai ter de dinheiro. Você sabe que depende de você. O CLT você vai depender da boa vontade de uma outra pessoa, que aparentemente parece estar tudo certo, amanhã você entra numa linha de corte. Então não existe essa estabilidade que as pessoas acreditam dentro do CLT, e existe menos ainda no empreendedorismo. Então, por exemplo, eu vendo cursos, né, educação financeira, as consultorias individuais. Não é certeza que uma pessoa vai fechar comigo e amanhã ela vai pagar e ela vai continuar fazendo, e eu vou montar um curso e eu vou vender. Não existe garantia. E muitas vezes as pessoas elas pegam a bengala da garantia. Vou estar no CLT porque eu estou garantida. Minha filha, ninguém está garantido para nada. Você pode estar bem hoje, amanhã você está ali com Deus já. Não tem como. Não tem garantia. Não tem garantia de nada. Essa é uma história que contaram pra gente, né? Eu escutei a história que se eu quisesse ter estabilidade financeira, eu precisava ser concursado. Tem pessoas concursadas na minha família. Cara, que inferno que foi depois que eu saí da escola. Eu terminei a escola muito cedo. Eu terminei a escola, eu tinha acabado de fazer 16 anos. E aí eu não queria fazer faculdade, nem nada disso. Minha avó, minha mãe, minha tia, minha família é predominantemente feminina. Os homens é uma quantidade bem menor, né? A nossa geração não, vieram vários homens, mas a minha mãe e as minhas tias são todas mulheres, por parte de pai e por parte de mãe. Meu pai teve um irmão e 4 irmãs. Minha mãe teve um irmão e 4 irmãs. Então, assim, nós somos de uma família predominantemente feminina. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, eu escutava a minha avó, a minha mãe, as minhas tias falando que eu precisava ser concursado, que eu precisava ser concursado, que isso ia me trazer estabilidade, que ia me trazer estabilidade. Então, eu terminei a escola, fui estudar para passar em concurso público. Quando eu passei, que eu entrei na prefeitura, eu falei assim, que inferno que é esse lugar? E a pessoa falando assim, ah, mas aqui você tem estabilidade. Minha filha, é uma bola de ferro no teu pé de uma repartição pública, que você vai ficar lá para o resto da sua vida. E isso começou a me assustar. Eu vou realmente ficar aqui o resto da vida? Eu me imaginava com 50, 60 anos, sentadinho ali, batendo carimbo ou escondendo falcatrua de prefeito, porque eu trabalhava dentro do gabinete. Então, eu falei, quer saber de uma coisa? Tô saindo daqui. Quando eu decidi sair da prefeitura, eu já tinha ali a estabilidade, né? Já tinha passado o probatório, então eu já tinha passado por toda essa fase, eu saí. Quando eu contei para minha avó que eu ia sair da prefeitura, a mulher ela deu um chilique. Parecia assim que eu tinha contado para ela que eu tinha matado uma pessoa. Porque, como assim? Na nossa, sua tia, o que ela vai achar? Sabe, criou toda uma coisa. Eu falei assim, o que ela vai achar ou deixar de achar? O problema dela, se mais de idade, vacinado, tem nada a ver com isso. Caí na ideia de que o CLT e o CLT corporativo era lindo. E foi. Nos primeiros 6 meses. E eu fiquei lá 5 anos. E aí eu entendi que, peraí, não existe estabilidade, não existe segurança, não existe bom trabalho, ou trabalho bom, não existe essa questão de todo dia uma maravilha, não existe, gente. Seja empreendendo ou sendo seletista, ou sendo concursado, não existe. Trabalho é trabalho. E trabalho dá o quê? Trabalho. Aí eu comecei a entender que, peraí, mas se eu posso trabalhar para os outros assim, eu posso tentar trabalhar para mim também. E aí eu volto aos meus 7 anos de idade, quando eu comecei a empreender. E eu não sabia isso. Porque eu desenhava e vendia meus desenhos na escola. Depois disso, você vai descobrindo outras coisas. Fazer bolo de pote, fazer trufa, fazer geladinho, várias outras coisas, você já vai empreendendo. Então, é da nossa veia, é nosso, é do brasileiro se virar. E aí você vai entrando numa caixinha das pessoas de que você tem que ter um trabalho registrado. Você só vai ter sucesso se você estudar não sei quantos idiomas, se você entrar numa empresa XYZ. Ah, que aquele escritório, aquela empresa, aquela prefeitura. Isso vai apagando até os talentos que a pessoa tem. Quantas pessoas são boas em artes, mas foram trabalhar numa prefeitura? Quantas pessoas gostam de confeitaria e se tornaram médicas, mas não porque ama a profissão, mas porque a família queria? Então você vai apagando muito isso. Só que aí você tem ali a ideia de vou sair daqui para empreender.
Se você empreender pelos motivos errados, você vai voltar para o CLT. Então, quantas pessoas eu conheço que já passaram aqui pela Equilibris, que começaram a empreender porque tinha necessidade de sair da empresa onde estava, mas queriam que a empresa desse um resultado rápido. Isso não acontece, gente. Existe uma média hoje no mercado que uma empresa ela se consolida depois de 5 anos. A pandemia veio mostrar para a gente que isso não existe. Eu conheço empresas de 20, 25 anos que quebraram na pandemia. Então, assim, tempo também não tem muito a ver com isso. Isso serve tanto para o tempo de empresa quanto tempo de idade das pessoas. Ah, mas eu já tenho 50 anos, mas eu já tenho 60 anos. Minha filha, você podia estar com 88. Na expectativa de vida ali, olha, você tem mais 6 meses pela frente. Dá tempo de empreender. Dá tempo de você fazer outras coisas. É um pensamento limitante. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, é liberdade. Só que é uma liberdade que tem um custo. E se você não se organizar, esse custo é muito alto. Então, sim, você vai ter que ter conversas, é o que a gente chama de conversas difíceis. Você vai ter conversas difíceis com o marido, com o filho, com os pais. Por quê? Essas pessoas vão exigir muito de você em sentido de atenção, de cuidado, de outras coisas. Mas você está começando um negócio. E ainda existe esse pensamento, né? Eu nunca vou me esquecer de uma aluna que ela estava fazendo consultoria comigo. Ela é empreendedora, ela é da confeitaria. E eu lembro que ela estava aqui, a gente estava fazendo consultoria online. O marido dela chegou e perguntou se o almoço estava pronto. E ela falou assim: Bruno, eu vou ter que finalizar nossa aula porque eu tenho que fazer o almoço de fulano. E aí a gente entra num contexto do que a gente viu nas matérias. A mulher recebe bem menos apoio do que os homens. O marido dela, se pensasse bem, ia virar para ela e falar assim: eu vou lá e me viro. Termina a sua aula. Não foi isso que aconteceu. Ela teve que parar a aula dela para ela ir fazer o almoço para ele, ou terminar o almoço, seja lá o que estava faltando fazer. Então, assim, existe também essa questão do posicionamento. Se você não se posicionar, minha filha, você não vai empreender. Ah, mas porque eu tenho coisa do meu filho. Ah, porque eu tenho coisa de casa. Porque é empresa. É empresa. Cansei já de falar isso para outras empreendedoras. Não importa se você empreende de dentro da cozinha da sua casa, da garagem da sua casa, você está trabalhando. As pessoas, e isso geralmente acontece dentro do nosso próprio vínculo familiar, acham que porque você está empreendendo, você tem mais tempo. Ah, mas está de casa? Ah, mas está fazendo tal coisa. Você não pode parar e ir lá e resolver? E qual o problema? Com medo da insatisfação das pessoas, porque a mulher tem muito isso ainda. Com medo do que vão achar, do que vão falar, se é o marido, se é o filho, ela para o que ela está fazendo e ela vai lá resolver. E isso vicia as pessoas. Então, quando tiver um problema, ah, chama a Sheila. Ah, chama a Carla. Chama a Vanderleia. Chama a Sabrina. Faz... É empreendedora. Ela pode, ela faz o tempo dela. Ela faz a agenda dela. Não existe isso. Se eu quero ter uma empresa bem sucedida, se eu quero ter um negócio bem sucedido, se eu quero de fato ter uma empresa, eu preciso entender que eu tenho a minha rotina de trabalho. Tem esse negócio de para, vai lá e resolve. Não tem. Você vai ter que se posicionar. Então, isso são as conversas difíceis que as pessoas não querem ter. Ah, mas meu marido não vai gostar. Ah, mas a minha mãe e meu pai não vai gostar. Ah, mas. Oi? Você nasceu grudada neles? Na mãe, sim, né? De certa forma, você nasceu grudada na sua mãe. Mas foi cortado. Lembra que o cordão foi cortado? Não está grudado mais. Então a gente tem que lembrar que, como diz a minha mãe, você nasceu pelada e sozinha, você vai morrer pelada e sozinha. Então você precisa se colocar num lugar de cuidado. Eu sempre falo isso. Eu tenho que ser a pessoa mais importante do meu mundo. Porque se eu não for, as outras pessoas, elas pegam isso e você começa a se tornar escrava da vontade dos outros. Eu sei que é um discurso é, até que difícil de ser ouvido, né? Eu sei que é uma frase difícil de ser ouvida, mas é uma coisa que faz a diferença. Se você não posicionar a senhora, as pessoas vão passar por cima de você igual um trator. E sabe qual é o problema? Elas não estão nem aí. E para elas as coisas sempre vão ser mais difíceis, sempre vão contar histórias tristes para você. Quando você vier contar sobre um problema seu dentro do seu trabalho, a pessoa, menina, você não sabe. E eu, então, nem se fala. Ixi, você está reclamando de tal coisa, você precisa ver o que está acontecendo na minha vida. Quando você for contar outra coisa, ah, mas daí que você está passando é fichinha, eu tô com problema. As pessoas, parece que elas disputam quem tá pior. E elas vão fazer isso com você. E elas vão te colocar num lugar em que vai parecer que você é egoísta,
vai parecer que você só pensa em dinheiro, só pensa em você, que você só pensa em dinheiro. E talvez fosse interessante você vestir esse personagem mesmo. Porque senão as pessoas, como eu disse, passam por cima de você. E é por isso que eu gosto mais das vilãs da Disney do que das mocinhas e princesas. Existe um fator psicológico para as pessoas gostarem mais de vilões do que de mocinhos. Ou de vilãs ao lugar de mocinhas. Não suporta a Branca de Neve. Tenho que contar isso para vocês aqui. Desculpa quem gosta da Branca de Neve. Não suporta aquela mulher. Bendita a hora que aquela bruxa não jogou ela no poço. Então, essa menina é insuportável. E você vê isso em vários outros personagens. Assim também como existem princesas, que elas têm uma veia empreendedora. Né? Elas têm ali o posicionamento. Tiana, a princesa e o sapo. Mulher virou princesa, rica, podre de rica lá com o marido, podia ter parado de trabalhar, empreendedora, tá lá com o restaurante dela, funcionando, trabalhando. A Bela, da Bela e a Fera. Não é um homem que vai fazer o que quer dela. Ah, porque é um homem bonito, másculo, forte, lasque-se. Então tem algumas princesas ali que se destaca. Mas quando você olha para outras situações, você começa a entender as motivações dos vilões. Né? A gente sempre fala aqui em casa que por trás de toda a vilania existe um ponto de vista que muitas vezes não é levado em consideração. Né? Então, assim, a gente tem que prestar atenção que você sempre vai ser colocado como uma pessoa ruim quando você se colocar no papel de ser a pessoa mais importante da sua vida. E quando você é mãe, você também tem que tomar cuidado disso, porque hoje nós vemos, e eu falo isso porque eu faço consultoria com pessoas assim, mães, mulheres que hoje abriram mão da sua vida para viver a vida dos filhos. Acho maravilhoso porque a lei é natural, você ter os seus filhos, você cuidar deles. Mas cuidado, para o cuidado não se tornar escravidão. Os filhos crescem, vão embora e você fica. Então a gente tem que entender que tudo é posicionamento. Só que se posicionar, minha filha, tu te prepara. Você acha que empreender você precisa de dinheiro? Ixi, calma. Senta aí, Cláudia, porque você vai ver muito mais coisa do que isso. Você vai ver que é muito mais posicionamento. Você vai ter brigas interiores que você mal imagina como vai ser. A cobrança psicológica que você vai ter com você mesmo. A gente não para, né? Eu prefiro as vilãs. De princesas são melhores a Bela e a Diana, sabe? Se posicionar, exatamente. Então, empreender, como eu disse, está para todos, mas não significa que é para todos. E aí a gente tem a metodologia do Ikigai. Isso daqui é uma metodologia que, para quem não sabe onde está, para quem não sabe o que quer fazer, propósito de vida, vai te ajudar bastante, tá? Então, o Ikigai é um termo japonês que descreve a razão por que alguém levanta da cama todos os dias. Ah, eu levanto da cama todos os dias porque eu tenho que pagar boleto. Lembra do poder das palavras? Volta lá na aula anterior e lembra exatamente do poder das palavras. Se é por isso que você levanta da cama, é isso que você vai fazer e é para isso que você vai viver. Ou seja, qual é a sua motivação para viver? Na Terra do Sol Nascente, ou seja, no Japão, a palavra é bastante conhecida e tem um significado dinâmico que envolve uma procura constante por atividades que provocam satisfação individual e coletiva. Eu tenho uma pergunta que geralmente faço para as pessoas quando elas querem começar a empreender, seja homem ou mulher. O que você faria até mesmo de graça? O que você faria se assim, olha, eu não vejo o tempo passar, eu alcanço o estado de flow. Estado de flow é quando você entra numa profundidade daquilo que você está fazendo, você não vê a hora passar, você não vê as pessoas te chamarem, você faz aquilo de graça, você faz aquilo, mesmo que de graça, você percebe a satisfação do que você faz. O meu é ensinar. Então, assim, quando eu percebo, eu já estou ensinando alguma coisa. Ou já estou conversando sobre algum assunto que eu goste. Isso já é natural. E geralmente isso me ajuda no meu marketing, porque quando eu vejo, eu estou vendendo. E às vezes nem era esse o intuito. Já fiz vendas de serviços sem prestar atenção que eu estava vendendo e a pessoa mandar mensagem e falar assim, então, quanto que a gente pode conversar para a gente fechar um contrato? E eu penso, mas eu não fui lá para fechar o contrato, fui lá para bater papo. E aí surgiu o assunto no meio da conversa. Então, assim, o que te faz levantar todos os dias? Né? E quando a gente fala principalmente de satisfação individual e no coletivo. Então, eu trouxe aqui para vocês entenderem o que é o Ikigai. O Ikigai, basicamente, ele é definido em 4 áreas. Tá? Aquilo que você ama, o que o mundo precisa,
aquilo que você paga para fazer e aquilo que você é bom, ou boa no caso aqui. Então, olha só, aquilo que você ama é a sua missão, né? O que o mundo precisa é a sua vocação. Aquilo que você é paga para fazer é a sua profissão. Aquilo que você é boa é a sua paixão. Quando a gente encontra uma resposta entre todos esses pontos, você encontrou seu Ikigai. Então, por exemplo, o que eu vou dar o meu exemplo aqui do meu Ikigai, tá? O meu Ikigai, o que eu amo fazer, né? Aquilo que eu amo, dinheiro. Sendo bem sincero, dinheiro. Nossa, falar que ama dinheiro. Ai, meu Deus, vai queimar no mármore do inferno, inxalá. Não, não vem com esse negócio, não. Todo mundo gosta de dinheiro. Eu amo. Eu amo o dinheiro pela liberdade que ele traz, pela felicidade que ele pode proporcionar para as pessoas que fazem parte da minha vida. Então, eu não amo o dinheiro simplesmente pelo fato de ter dinheiro. Eu amo dinheiro pela liberdade. Quem tem dinheiro tem liberdade. Quando você não tem, você se torna o quê? Escravo. Então, eu sempre amei dinheiro. O que o mundo precisa? De pessoas que te ensinem a cuidar de dinheiro. Aquilo que você é pago para fazer. Bom, eu sempre eu sou administrador por formação e sempre trabalhei com a parte financeira. Então, eu fui buscar formação na área de investimentos, na área contábil. Então, assim, a minha formação principal é administração, mas eu tenho especialização em economia, auditoria, controladoria, finanças, investimentos. E eu sempre fui pago para cuidar da parte do financeiro. Mas eu nunca fui de vendas, tá? Hoje eu sou pago para consultoria, por exemplo. Minha profissão, a administração e a área financeira. Aquilo que você é bom. Hoje eu entendo que eu sou bom em números e em comunicação. E também foi muito difícil entender isso, mas vendas. Sempre achava que as pessoas vendiam melhor do que eu. Mas vocês vão entender que ninguém vende melhor do que vocês. Minha paixão, falar com pessoas. Sempre gostei de falar com pessoas. E aí eu comecei a perceber que eu gostava muito mais de mulheres do que homens para conversar, para desenvolver ideias. Porque o homem sempre teve uma cabeça muito fechada para a inovação, ainda mais quando é outro homem falando. As mulheres eu sempre tive mais lugar para trabalhar. Mulheres que queriam de fato aprender, que conseguiam. Ah, mas e se der certo? E se a gente tentar? Então, o meu Ikigai era ensinar mulheres sobre educação. E principalmente educação financeira. Ali eu entendi, e quando eu literalmente eu entendi que eu já estava fazendo isso, porque quando eu comecei a empreender, eu já estava. Eu ainda trabalhava como seletista, trabalhava numa empresa, e eu percebi que eu já fazia isso naturalmente, porque eu ajudei uma amiga durante o período de pós-graduação a sair de uma dívida muito alta no financiamento imobiliário dela e pagar algumas outras coisas. E eu comecei a entender que eu poderia trabalhar essa metodologia para ajudar outras pessoas. E aí eu tentei aplicar com um colega de pós-graduação e eu percebi que eu não ia querer trabalhar com homens. Eu ia querer trabalhar com mulheres. Na época eu nem pensava em trabalhar com mulheres, mas eu só queria ajudar. Tanto é que eu fiz Escola da Família, quem fez faculdade aí provavelmente vai lembrar desse programa do governo, que você trabalhava de final de semana e conseguia ali pagar a sua faculdade. O meu programa dentro da Escola da Família era educação financeira. Porque educação financeira sempre foi uma coisa que fez parte do meu dia a dia. Então, quando eu comecei a encontrar todas essas respostas, eu bati no raio do Ikigai. Detalhe, eu sempre disse que eu jamais, não cuspa para cima, porque ele vai cair no meio dessa cara, você ainda vai usar ele de skincare. Então, assim, não cuspa para cima. Eu jamais iria ser professor ou trabalhar com vendas. Ai, eu adoro pagar a língua. E foi exatamente o que acabou acontecendo. Eu me tornei o quê? Acima de tudo, professor. E sou muito orgulhoso pela minha profissão. Às vezes as pessoas perguntam: você é formado no quê? Ou você faz o quê? Eu sempre falo para as pessoas: eu sou professor. Ou sou vendedor. Porque são as duas coisas que eu faço. Eu sou o professor, eu ensino. E aprendo muito. E acima de tudo, eu sou vendedor. Quando você passa uma ideia para as pessoas, você está vendendo. Só que eu não entendia isso. Então, quando você começa a entender exatamente cada um desses pontos, você começa a acessar o seu Ikigai. Você já começou a fazer essas perguntas? Se o que você faz hoje é o que o mundo precisa? Se o que você faz hoje é aquilo que você é paga para fazer, que você gosta do que você está fazendo? É aquilo que você é boa, de fato? É aquilo que você ama? E aqui, gente, olha, eu vou abrir um parênteses. Por mais que a gente esteja num módulo de empreendedorismo que é focado em dinheiro, faça aquilo que você
ama. Não porque vai ser mais fácil, é que o peso vai ficar mais leve. Ao mesmo tempo, tome muito cuidado, porque fazer o que você ama pode te deixar cega. E você começar a dar uma milha muito maior do que as suas pernas são capazes de correr. Então, tem mulheres que elas empreendem, elas fazem muito dinheiro com as suas empresas, mas elas estão se acabando psicologicamente falando, emocionalmente falando, seus relacionamentos estão muito ruins. E quando eu digo relacionamentos, é relacionamento conjugal, relacionamento com familiares, com os filhos, com a sociedade. Então, volto mais uma vez para o nome da minha empresa: equilibre-se. Não adianta querer ter resultado numa área e não cuidar das outras. Quando nós estamos falando sobre o empreendedorismo, o amar faz toda a diferença. Porque é o amar que vai te manter, mesmo que sempre tenha um sujeito, um cristão ali querendo tirar a sua paz. E você sempre vai ter. Se vai ser uma coisa que vai acontecer no seu dia a dia, são pessoas querendo puxar o seu tapete. Então, uma frase que eu sempre digo aqui dentro da Eclipse: não insere o chão para as pessoas puxarem o seu tapete. Seja boa, mas não seja trouxa. Ame o que você faça, mas entenda os seus limites, tá? As pessoas romantizam bastante como se fosse pecado ou errado você querer dinheiro, querer mais prosperidade, como se a humildade tivesse ligado com pobreza. Pois é, né? Isso daqui é uma crença limitante. Pobre é bom, rico é ruim. Se o rico tem dinheiro é porque ele roubou de alguém. Se fulano tem um carro novo é porque ela dormiu com alguém. Nossa, olha, dá preguiça, né? Fala sério, vocês têm preguiça disso? Eu morro de preguiça desse tipo de frase. A pessoa ela perde tanto tempo olhando por que a outra é bem sucedida que ela não olha o que ela poderia estar fazendo. Né? Então, assim, o Ikigai é exatamente este lugar onde nós queremos chegar. É o centro de tudo. Então, fica o exercício para vocês fazerem. Porque empreender está ligado ao Ikigai. Né? Existem várias outras metodologias de autorrealização. Eu gosto muito do Ikigai porque ela faz muito sentido, tá? Mas não é a única. Então, quando senta em silêncio, só você com seu papelzinho aí, desenha esses 4 círculos e começa a colocar: será que hoje eu estou no lugar onde os meus olhos brilham, onde o meu coração bate mais forte? Eu estou fazendo coisas que eu poderia até mesmo fazer de graça, que eu não precisaria ser recompensada pelo valor financeiro. Não vamos ser hipócritas e dizer que a gente não precisa de dinheiro, porque todos precisam. E sempre vamos precisar. Não tem como. Não tem como. O dinheiro ele faz parte do nosso dia. Então, vou pegar o dinheiro como um amigo, como um mecanismo para alcançar os meus objetivos. Então, a gente não vai ser hipócrita e falar que não precisa de dinheiro. Nós todos precisamos, certo? Mas que seja aquilo que você ama, o que o mundo precisa, aquilo que você é paga para fazer e você faz bem, e aquilo que você é boa. Ah, eu não sei no que eu sou boa. Pergunte para as pessoas. O que o mundo precisa? Pergunte para as pessoas. Hoje eu entendo que quando uma pessoa procura equilíbrios para fazer aula de educação financeira, eu sempre tenho alunas minhas aqui de consultoria que podem afirmar isso. Eu sempre falo, você tem uma programação de aula, mas não significa que a gente vai seguir somente aquilo, porque eu vou falar sobre o seu psicológico, eu vou falar sobre o seu financeiro, a gente não vai ficar só em planilha, eu quero abrir a tua cabeça para você entender que dinheiro é resultado, que o dinheiro ele não é o foco principal. Então, mesmo sendo um lugar onde você vai aprender sobre educação financeira, empreendedorismo e investimentos, você precisa entender que a gente não vai falar só sobre isso. E hoje eu tenho uma taxa de retenção de pelo menos 2 anos. Como assim, Bruno? Taxa de retenção de 2 anos? Eu consigo ficar com uma pessoa hoje tranquilamente 2 anos. E eu sei que não é só pelo conteúdo, mas a forma como eu abraço as minhas clientes. Não é um número financeiro somente. Eu me preocupo de verdade se a pessoa ela está conseguindo viver, se ela está conseguindo empreender com qualidade, se ela tem dinheiro, se ela não tem, se a família dela está bem, se ela está passando por problemas. E eu sei que várias pessoas do mesmo mercado que eu estão preocupadas com o resultado financeiro. Todo mundo quer resultado financeiro, é óbvio. Só que eu estou preocupado no resultado financeiro e que ele se mantenha. Então eu quero que as pessoas que estão ao meu redor elas sejam bem-sucedidas. Porque se vocês se tornam pessoas bem-sucedidas, eu tenho trabalho. Se vocês se tornam pessoas mal-sucedidas, que não têm realização profissional, pessoal, financeira, eu fico desempregado. Ué, Bruno, mas você é empreendedor, mas eu fico desempregado. Não tem dinheiro para mim. Então, descubram o Ikigai de vocês, certo? Prestem bastante atenção nisso. Vocês estão no lugar que vocês gostariam hoje?
Já escutei empreendedora falando assim, eu trabalho com unha, mas é porque eu preciso de dinheiro, não porque eu amo. E o que você ama? A pessoa não sabe responder. Que ela tá tão assim, absorvida pelo dia a dia, que ela não consegue olhar para as outras coisas que ela gosta. Então, olhem para isso e tentem fazer o Ikigai de vocês, certo? Ikigai combina a alegria de fazer algo com um senso de propósito, significado e bem-estar. É sentir que a sua vida é valiosa, independentemente do seu status na sociedade ou do dinheiro que você ganha. Essa filosofia se baseia na história pessoal, nos valores, crenças e personalidade de cada um. Olha porque a crença é tão importante. É uma jornada singular que pode levar tempo, mas tanto o caminho para encontrar como o caminho para realizar o seu sentido de vida são sempre enriquecedores e transformam a sua realidade se você realmente se comprometer. O Ikigai, ele é o empreendedorismo. Se você se comprometer, você vai ter resultado. Pode não ser as vacas gordas que todo mundo conta para você, porque é uma jornada singular. Em outras palavras, particular. Então não acreditem muito nessa história de 5 passos, 10 passos para o sucesso, como fazer a sua empresa alavancar as vendas em 10, não sei o quê, em 4, não sei o quê. É um mapa. Mas quem desenhou está usando o que deu certo para ele ou para ela. E você vai ter que adaptar na sua singularidade. Por mais que você tenha uma empresa que outras pessoas têm, é singular. Você vai fazer as coisas de uma forma única. E é por isso que, quando a gente entrar na parte de marketing aqui, porque dentro da parte de empreendedorismo vocês vão ter marketing. Por isso que dentro de marketing, o primeiro marketing é o marketing de resultado. Aquilo que você faz. A pessoa pensa em Google Ads, em rede social, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você está entregando o seu Ikigai para as pessoas, está entregando o que você é, a sua essência. Se você estiver fazendo isso bem feito, algo que a pessoa precisa, que o mundo precisa, você vai ter resultado. Não tem como, gente, e eu afirmo isso com certeza, tá? Não tem como uma pessoa que trabalha bem, faz o que ama, se esforça, se dedica e entende a sua singularidade não ter resultado financeiro. A gente olha para dados e fala assim: empresas sólidas passam dos 5 anos. A sua passa de 10, 20, durou 2 anos, 20 anos. Esta área de atuação não funciona mais. Aí a pessoa vai lá, faz e dá certo para ela. Esse tipo de público não funciona para o meu negócio. A pessoa tem o mesmo negócio, vai lá com esse mesmo público e dá certo. Singularidade. Não acredita porque não deu certo para um que não vai dar certo para você. Ou porque estão fazendo isso que você também não possa entrar e fazer. Só que faça melhor. Empreender é fazer melhor. Vai ter 1 milhão de Marias fazendo a mesma coisa que você faz. Mas você é a única. Você é a única. E se você não entender isso, você vai deixar dinheiro na mesa, certo? Então, basicamente, este é o Ikigai. Nós vamos fazer um intervalinho de 20 minutos, tá bom? Quando a gente retornar aí, a gente vai falar sobre o Lean Canvas para negócios, estrutura de negócios, tá? O que você precisa ter para começar a sua empresa. O intervalo era depois desse conteúdo, mas eu vou fazer agora, porque o Lean Canvas é bem completo, bem complexo. Então, vamos fazer 20 minutinhos de intervalo e a gente volta ali às 10 para as 11, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, pode me chamar aqui no privado, tá bom? É só sair e voltar pelo mesmo link, ok? A gente se vê daqui a pouco.